o significado não é importante. E Saussure falava que o significante era a interpretação do significado, e que o significado era a base para que você interpretasse, para que você pudesse dar os significantes. O que quer dizer isso? Uma caneta, uma xícara, é uma xícara. Né? O significante é o que ela representa para mim, né? Que é o quê? A singularidade de cada um. Lacan fala assim: o significante é o importante. Ele independe do significado. Porque mesmo que a pessoa não saiba que isso é uma xícara, ela vai dar significação a essa xícara. A xícara dada para uma pessoa que você idolatrava, amava, foi a pessoa que... Então, assim, o significante que era o importante e não o significado. Então ele se apodera da linguagem de Saussure, mas ele inverte. E aí quando ele fala que o significante é importante, o que ele dá para a gente? Singularidade. Agora, a caneca não é a caneca do Roger, é a caneca do André, é a caneca da Simone. Não é mais uma caneca. Ele dá singularidade para aquilo. Né? E aí, quando isso se torna singular, o que eu significo, o que eu dou de significado para ela, Lacan chama de significante. Quer dizer, de significação. Né? Que é a significação que essa significante tem para mim. História, exato. Com base na sua história. Isso. E aí, quando ele faz isso, ele tem um estalo. Pá! Que ele fala assim, então, o significante, para mim, é o meu simbólico. É o que eu imagino. Então, eu preciso desse símbolo para imaginar o que significa para mim. E aí, o significado, que seria o real, deixa de existir. Aí a gente entende o porquê que, para Lacan, real não existe. Porque imagina assim, meu amigo André. Né? O meu amigo André é o meu amigo André, né? Ele é o meu significante, que dei uma significação para ele. O significado do André, ele não existe, porque o André que é o meu amigo não é o André. Exato. Fala que o real é incognoscível, é inteligível, é inalcançável. E não dá nem para falar que eu Não é sou o filho da minha mãe, porque mesmo para minha mãe, eu só sou então, que aí para ela você começa a entender o porquê que o real de Lacan não é real. Então, assim, nunca vai existir um absoluto. Isso. Nunca vai existir. Ou seja, você nunca vai se aproximar do real por causa das significantes. Nossa, isso é muito pesado. Porque ele E é muito prova interessante. que a realidade não existe, que ela é subjetiva e singular. E quando o Lacan faz isso, ele derruba a IPA. Ele faz assim, ó, plau! Por quê? Porque ele fala assim, como você vai cartesianar, tornar cartesiano, trazer para um método, trazer para uma cientificidade Algo que algo não é que é quantitativo. singular, interpretativo e lotado de significantes, com uma metonímia. A metonímia é o que está por trás das significantes, que é a significante maior e que ainda assim ela é imaterial. Como você pega isso? Se a minha clínica é entre eu e o André, só existe aquela clínica ali, em lugar nenhum. Eu não posso aplicar aquela clínica com a Simone, com a Paula, porque não vai funcionar. E então, quando ele cria o RSI, ele chega com aquelas bolas de canhão e arrebenta a parede da IPA. Ele fala assim, desculpa, vocês podem até tentar institucionalizar, mas é impossível. Porque agora ele coloca a psicanálise no campo do imaterial, no campo do subjetivo.
né? Ele fala assim, quem cuida da perna quebrada é o ortopedista, mas o ortopedista não consegue cuidar do que a perna representa para aquela pessoa. E Boa. isso é intangível, não é quantificável, não é qualificável, não é ordinário. Então não tem como você criar um método. Nossa, até a perna, se você for pensar, é verdade. Uma perna quebrada, ela tem, para o ortopedista, é simplesmente uma estrutura que Uma precisa perna ser quebrada. conectada, que vai, enfim, cirurgicamente, não importa, mas vai voltar a ser a perna. Mas o que o indivíduo tem, com base na história dele, para o uso daquela perna, às vezes é o meio de vida, de sobrevivência dele, às vezes é o sonho. Você imagina se o sonho dele é ter um estrelato, o sonho de ele precisa da perna. E às vezes pode não ter significado nenhum, uma perna, duas pernas, para mim não altera em nada. Você viu como fica no plano do imaginário, É. né? Do fantasioso, né? Uma pena que a gente não gravou o início da sua explanação do Ípaco. Ah, assistam o Paulo, porque ele é muito melhor do que eu nisso. Muito melhor, infinitamente melhor. Ele é um deleite. Isso, né? Ele é de formação sociólogo e historiador, né? Depois ele faz um doutorado em ciência política e religião. Depois ele faz a psicanálise, faz um mestrado em psicanálise, faz um doutorado em psicanálise, vira professor. Então ele dedicou a vida dele a isso, né? E ele é lacaniano. Ele deixa muito claro isso, né? Mas dá para entender por que ele é lacaniano, porque o Lacan, ele, apesar de ele ser difícil, ele só é difícil porque se você não entender que ele veio da linguística, né? Por exemplo, um literário, uma pessoa que gosta muito de linguagem e de antropologia, não vai ter dificuldade nenhuma de entender Lacan. Nenhuma, zero. Né? Porque ele vai entender o que o Lacan fez. Ele pegou aqui, subverteu aqui, inverteu aqui, e é isso aí. Né? Então, É uma questão mesmo de linguagem. E quando a gente isso. fala em psicanálise, e tenta aproximar a psicanálise das pessoas, mesmo usando o que nós temos usado, por exemplo, nas lives, como a gente tem usado, enfim, praticamente nas filmagens que a gente posta no grupo, é linguagem básica. A gente quase está abrindo os termos, né, tentando trazer o mais próximo das pessoas para que todo mundo possa entender. Ainda vai ser difícil de entender. Sim. Eu ouço isso das pessoas. Mas esse conceito é muito fluido, é muito relativo, é difícil. A psicanálise em si é difícil. Agora, você imagina isso numa linguagem culta. Então, assim, fica complexo. Isso é a mesma coisa que um médico faz. Por que muitas vezes a gente chega... Você não entende o que o clínico está dizendo a seu respeito, a respeito da sua doença, da sua manifestação. Então, assim, e é importante eles terem esse núcleo fechado, porque facilita a comunicação entre aqueles que precisam, muitas vezes, contribuir ou que podem contribuir. Então, Lacan nunca quis tornar a psicanálise popular. A gente hoje sente essa necessidade, Sim. até para ganhar o respaldo, até para conseguir ter a segurança. E a gente viu isso, por exemplo, com a ciência na pandemia. Quando você torna algo muito isolado do mundo, muito estratosférico, o dia que você precisar do apoio àquilo, você não tem, porque as pessoas nem sabem que existe. Foi o que aconteceu em pandemia. Como você vai defender uma ciência se ninguém entende a ciência, nem sabe o que está sendo feito? Então, a psicanálise, eu acho que nos últimos, posso dizer anos, viu? Ela ganhou uma ascensão muito maior do que nas últimas décadas. Eu vou Hoje te as pessoas dizer, se falam. eu não vou nem falar de muitos anos, tá? Você sabe o que fez a psicanálise estar em evidência? A pandemia.
Agora a gente está pagando, as pessoas estão pagando um preço da reclusão, do isolamento social, da doença, do medo da morte, da perda. E aí agora eles estão buscando, não só às vezes a psicanálise, mas outras terapias, obviamente, mas a psicanálise ganhou. A psicanálise ganhou essa amplitude depois da pandemia. Por quê? Porque ela fala do subjetivo. Porque ela fala da singularidade. E aí, o cara que está ali, ele não está ali para dar remédio, ele não está ali para dar conselho, mas ele está ali para lidar com os conflitos, com as dores e com as angústias daquela pessoa. Mas é que para dar conta de alguém que ficou preso com gente que ele achava que conhecia, que eram seus pais, seus irmãos, que ele achava que conhecia, né? Porque ele tinha a fantasia dele da esposa, a fantasia dele do filho, a fantasia dele, que ele viveu durante 10, 15 anos, aquela fantasia. E aí, de repente, plá, plá, encaixotando a Helena, coloca os dois lá no... Tá. 4 paredes, 24 horas. Você denunciou sua idade aí, encaixou a Helena, você pegou pesado. Peguei pesado. Esse filme é da Ibiza da década de 80. Pá! Ah! E aí você começa a olhar o outro como você nunca olhou. Aquele outro que você achou que você conhecia, né? E aí tem a sua angústia de ir para fora, a sua angústia de estar ali, a sua angústia de aguentar o outro, de se aguentar, de para dar conta de toda essa subjetividade presa dentro de você, tinha que ter algo que te desse muita liberdade. A psiquiatria não dá essa liberdade. E a psicologia também não dá essa liberdade. É difícil entender, mas a pessoa que busca a psicanálise precisa saber disso, né? Precisa. Já falaram para mim, eu quero resposta. Eu te expliquei o meu caso. E eu quero ouvir agora o que eu devo fazer. Imagina. É. É muito. E Pega as principalmente pernas. se ele vem de. Igual, eu tenho um paciente que ele veio de psiquiatra, veio de psicólogo. E ele já veio assim: eu tenho isso, eu tenho aquilo. E agora eu quero saber o que você acha. É difícil. Eu acho que a gente tem que. Eu falei, eu acho que a gente tem que aprender que você não tem nada. Por aí. Ele, como assim? Não, para por aí, né? Vamos antes disso aí, né? Para mim, né, não é muito importante a roupa que você está usando, né? Mas o que você sente quando você está vestindo a roupa. Ele parou assim, né? Você veio com uma roupa aqui para mim. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. A roupa que você está usando, de verdade, para mim, isso é uma coisa sua. Não tem nada a ver comigo. Agora, o que você sente quando usa essa roupa, aí a gente pode conversar. Né? Então, aí você explica, sem explicar para a pessoa o que é subjetividade, o que é singularidade. E Né? olha, isso faz uma diferença. Porque por 2 vezes eu recebi pessoas que também chegaram dizendo que elas eram. Às vezes porque um profissional disse, e às vezes porque alguém comentou, e ela já chega assim, eu sou assim, 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 assim. E aí quando você faz aquele corte, não é o corte lacaniano, quando você corta e fala assim, isso não me interessa. Eu queria saber quem é você. Como que você se define? Ser presente para mim. Sem essas outras, a pessoa não sabe. Ela não sabe. E aí, geralmente, vem um silêncio. Porque é difícil falar. Uma ponte de safena, eu sou cardíaco, o médico me deu 8 meses de vida. O Né? que você gosta? Não sei. Né? Eu só sei que eu sou cardíaco, tem tanto, mas eu não sei do que eu gosto. Eu não sei do que... É isso, a pessoa não sabia o que gostava. Se ela gostava de música, se ela gostava de animais, se ela não gostava de... Ela não sabia definir. E é importante a gente mostrar para a pessoa que não é... Porque, assim, eu vou dar esse exemplo do cardíaco. Eu tenho ponte de safena, catéter, isso, aquilo, outro e tal, 8 meses de vida. E agora?
pergunta para você, o que eu vou fazer? Né? Aí fala assim, você está preocupado, a sua preocupação é com o seu coração, com a ponte de Safena, com os seus 8 meses de vida, ou com o que você sente sobre isso? Porque não é o coração que está te incomodando. Não é a ponte que está te incomodando. Talvez o que você tenha deixado Né? de fazer, É de o que viver. isso está fazendo com você. É o que essa informação que ela não é, que ela é uma informação, ela não é física, ela não é, está fazendo com você. O que isso está fazendo com você? E aí a primeira coisa que ele transfere a doença para o fato. Lá na frente ele transfere o fato para ele. Aí ele fala, eu estou fazendo isso comigo. Aí sim é quando começa a análise. Quando ele fala, caramba, isso, aquilo, né? Essa informação acabou com a minha vida. Não foi a informação. É o que eu fiz com essa informação. Aí você vai para a segunda parte. Mas é a informação ou o que você fez com ela? Exato. Até aí cair no colo da pessoa. Ela fala, pô, sou eu que estou fazendo isso comigo. Só que para entender o que ele fez, é necessário entender a história dele. Porque a história dele está atrelada aos atos e como ele interpreta o significado. Aí sim você vai voltando para quê? Para que ele entenda o porquê que ele age daquela maneira, por que ele reage àquelas. Por que a subjetividade dele reage àqueles acontecimentos daquele jeito destrutivo, daquele jeito depressivo, daquele. E aí sim que o sujeito mesmo, já falando de Lacan, se percebe e começa a entender o porquê que ele pensa, age, sente daquele jeito. A gente fala que até é um ato melancólico, né? Quando o sujeito percebe que veio dele, né? É como se ele entrasse numa melancolia, né? E aí ele para e não acredito que eu estou fazendo isso comigo. É difícil. Você chega nesse ponto, é um ponto crucial, porque às vezes você identifica, mas você ainda não consegue mudar. Eu acho que essa é a grande angústia que você estava falando, Simone, inclusive que as pessoas muitas vezes trazem para a gente. Ok, eu identifiquei o meu suposto problema, ou identifiquei a origem do problema, mas e aí? É uma escolha. E é super tranquilo você permanecer com o problema. Você fala, não, eu agora entendi porque eu acho dessa forma, porque eu faço dessa forma. Eu não dou conta de mudar, eu não consigo mudar. E você percebe, André, que quando você entende, assim, eu comecei explicando sobre o conceito de real de Lacan. Você percebe que se você entende, aí eu já não estou falando nem do analisando, estou falando de nós. Depois, para o analisando chegar nisso é uma estrada enorme. Para nós não é tão grande assim, mas para o analisando essa estrada, ela, cara, é uma estrada que ele não vê o fim, né? Você tem noção do que é você chegar e entender o que é o real, que ele é inalcançável para você e que tudo que acontece na sua vida é por causa da sua subjetividade? Quantas Não vezes tem hoje... nada a ver com o outro. Não. Quantas vezes hoje, Roger, eu me vejo assim, prestes a fazer o que eu sempre fazia. Não estou dizendo que eu melhorei 100%, mas eu melhorei. Então, eu estava prestes a tomar as atitudes e as falas, tudo como sempre. E aí você fala assim, não, sou eu. É a minha fantasia. É a minha... Aí você para, reflete, acalma, a coisa acontece, está tudo certo, não houve o estresse, ou seja, mudou. Então, assim, essa mudança, e você tem que sentir bem com isso, porque você também não pode ficar ressentido. Não. E é muito legal, porque aí você fica assim, gente, é verdade. É como se você saísse do plano físico, começasse a te olhar de um outro, fica assim, olha, é verdade, é assim que está acontecendo, isso aqui já acabou, passou.
Olha que coisa fantástica. Então, não vou falar que tem momentos que eu não fico angustiado, tem momentos que eu não fico chateado, mas eu posso falar assim, que eu melhorei muito, muito, só de sair desse plano físico e conseguir me ver. E tem uma coisa mais difícil do que você entender do real. Porque daí você fala assim, é a minha subjetividade, né, que interpreta essa realidade que não existe, né? É toda a minha fantasia que faz isso, com tudo, com o copo, com as pessoas, com os gatos, com o ar, com absolutamente tudo. Então a responsabilidade de tudo que acontece comigo é toda minha. Mas aí vem Lacan e fala assim, então, é verdade, mas olha que interessante, a sua constituição psíquica, a sua consciência, ela foi formada do outro. Assim, transfere. Né? Como assim? Então, a linguagem ela vem do externo, ela não vem do interno. E se não fosse a linguagem, tenta imaginar, imagina um computador, né? E você tira a linguagem dele. O que acontece com ele? Ele não funciona. Ele simplesmente, ele nem liga, porque não existe uma linguagem de programação que dê suporte para ele funcionar, né? Então, assim, imagina uma pessoa, coloca ela nasceu, não teve contato com o pai, com mãe, com soro lá, e nunca viu a luz, nunca escutou uma palavra, um tipo de som, um nada. A consciência não é instalada, ela não é registrada. A pessoa não consegue desenvolver o eu. Ela só se desenvolve o eu através da linguagem e do outro. Quando a linguagem dá suporte para que ela tenha significantes, aí essa consciência começa a nascer, a se instalar. Então não tem nada novo, né? Exatamente. E além de não ter nada novo, veio tudo do outro. Tudo. Você nunca vai conseguir chegar à origem, entende? Do outro. E aí, quando porque se você pensar quem é a origem do outro. Tem origem. E aí o bizarro disso é que você chega à conclusão assim: eu não sou eu. Eu sou uma repetição. Eu sou o disco. outro. Eu sou o grande outro, né? Eu sou esse grande outro. A linguagem, a educação, a cultura, a religião, a escola, os pais, os tios. Eu sou esse grande outro. E esse grande outro que me deu a consciência do que eu acho que sou tem uma interpretação da realidade subjetiva. Isso é aterrorizador e assustador, porque você não é você, e ainda o que você interpreta não veio de você e não é real. E pelo seu exemplo do computador que foi perfeito, é exatamente isso. Por exemplo, a geração do meu tataravô, da minha tataravó, que não foi só ela, foi a geração dela, era o flop disk. Você lembra do flop disk? Sim. Então, se eu pegar um flop disk... Denunciou agora. Denunciei, eu usei muito. Se você pegar um flop disk hoje, você não enfia isso nem na... Não. Você nem sabe para que vai fazer, né? Você sabe nem o que você vai fazer para uma criança de 10 anos, vai saber o que é isso. A geração dos nossos pais certamente foi um disquete, que também hoje você não consegue incluir isso em lugar nenhum. Então, o que significa? Além de você não ter essa identificação, você não ter uma origem, você ter recebido tudo e vem se transformando, é tudo mutável. Então, assim, a gente precisa refletir muito sobre nossa rigidez perante alguns conhecimentos. E hoje a gente percebe isso, inclusive, dentro do universo psicanalítico. Quantas e quantas vezes a gente vai conversar sobre determinado assunto e você se freia. Mas quem está se freando? Você está freando porque você tem um superego, você teve um outro que disse, olha, é assim porque me falaram que era assim, que alguém lá atrás falou que era assim. E você vem fazendo simplesmente essa repetição. E você não reflete. Até que refletir dói. Refletir dói e incomoda o superego. E incomoda o seu super-eu. E olha como é interessante. Tem um analisando que ele chegou, né, nessa conclusão. Depois de 2 anos e pouco, ele chegou nessa conclusão de que ele não era ele. Ele falou, cara, não sou eu. E ele ficou bravo. Eu sou a porcaria do meu pai, a porcaria da minha mãe, a porcaria da minha escola, a porcaria do meu serviço. Ficou nervoso, ele ficou, né? Tipo.
Veio a ira, e o pior é que eu tô bravo e até essa porcaria dessa braveza não é minha. Ficou irritadíssimo, né? Ele falou assim, tá, eu faço o quê? Dou um tiro na cabeça, porque, né? Aí eu falei assim, então, essa é a maravilha de tudo. Aí ele, como assim a maravilha de tudo? Porque agora, neste exato momento, você começa a construir o sujeito. Né? O sujeito que você quer ser. É legal. Né? E esse querer ser vai ser emprestado, não vai ser seu. Mas vai ser um querer sabendo que, apesar de você ser tudo o que você é hoje, tudo isso é passível de transformação e você pode pegar esses significantes dos outros e de outros, e de outros, mas os significantes você escolhe. E agora você escolhe. E você mesmo assim, que seja emprestado ou herdado, agora você tem o poder de escolher. E não é mais assujeitado. Agora você é o sujeito. Né? Essa é a diferença de Lacan, do assujeitado e do sujeito. Somos assujeitados, mas podemos nos tornar sujeitos. Então, quando entra nesse pânico, é a hora de você instalar o sujeito. É a hora de... Então, agora você pega o que você quiser, da onde você... O significante que você quiser e coloca onde você quiser. Porque depende de você. Agora é você que vai controlar sua raiva, sua dor, sua... É você. Não quero mais fazer isso. Não quero mais agir assim. E aí busca o que você quiser, mindfulness e yoga. Né? Pega todas as ferramentas que você quiser que existe aí emprestada, que sempre vai ser emprestado, sempre vai ser do outro. Você entende que a gente... É interessante, você entende que, de fato, nós nunca seremos nós mesmos no real. Isso, exatamente. Nós O real não existe. Nunca. A gente pode aproximar do que nós desejamos ser o ideal. E ainda assim esse desejo não é nosso. E não é nosso. É um desejo espelhado em alguma coisa que a gente, neste momento da vida... Não é assustador? Porque se eu te respondo hoje com a minha idade, e eu te respondo com 15 anos e com 6 anos, são respostas simples. E você sabe o que é mais legal disso? É que um cara que nem tem hoje mais a ver, isso já teve, lógico, ver com a psicanálise, entendia isso de uma outra maneira. Ele chamava isso de consciente coletivo. Carl Jung. É o que herdamos. Ele chamava isso de... Ele chamava o grande outro de Lacan de consciente coletivo. É o que nós herdamos. E não precisa ser genético, não precisa ser... Não. E com base no consciente coletivo, hoje você consegue agrupar massas no sistema, por exemplo, de conquistas, de política, de elementos em todos os aspectos. Dentro de uma empresa, você trabalha com consciente coletivo. Se você tem essa concepção, você muda as pessoas dentro a seu favor. Isso é perigoso. Sim. Compreender o consciente coletivo. Manipulação das massas. É muito perigoso. É manipulação das massas. Algum de vocês assistiram o Século do Ego? Não. Comecei a ver. Eu acho que quem foi que falou? Está na plataforma, está na nossa plataforma lá. Comecei a assistir. O Século do Ego. Vai falar disso, né? Óbvio que vai estar falando do sobrinho de Freud, que foi o cara que pegou todas as teorias de Freud, subverteu e manipulou. Exato. Eu comecei a assistir. Exatamente. Foi para os Estados Unidos, foi para Nova York, se eu não me engano. Mas fala disso. Ele, inclusive, bancou Freud durante um tempo para ter acesso à teoria dele. Porque Freud, na Segunda Guerra, ele ficou bem mal das pernas financeiramente. E aí, pós-guerra, né, o sobrinho dele falou, eu te ajudo, eu te dou grana, mas você me ensina. E ele usou todo o conhecimento de Freud para a manipulação das massas. Esse Século do Ego, ele é fantástico, ele é um documentário fantástico, de verdade.
E fala disso, de consciente coletivo. Olha, só para você ter uma ideia também, para a gente pensar, até quando nós trabalhamos com a massa, a gente sabe que a massa, ela demanda uma necessidade muito grande de uma ordem, de um afeto, obviamente de um acolhimento, mas de uma ordem. E às vezes quem define uma ordem, dependendo do seu inconsciente, você consegue interpretar isso até como ser acolhido. Até a violência, olha, por exemplo, olha a China. Olha a China, por exemplo, ainda extremamente dominada no norte da China. Por mais que você fale daqui, assim, que absurdo que eles vivem, como que eles são sujeitos a... Eles têm um líder, eles têm alguém que manda, eles têm alguém que une, eles têm um pai, eles têm alguém que os conduz e os acolhe, mesmo na violência. Então, com isso, você define uma massa. São todos robôs. Então, por isso que, por exemplo, até na região do Oriente Médio, no Oriente também é assim. Eles têm um elemento acolhedor, e é violento, e é punitivo, e eles conseguem fazer a manipulação de massa. Por isso que você, inclusive, consegue fazer o indivíduo entrar com uma bomba dentro de um prédio e se explodir em nome de algo que é o alvo do ideal daquele que o acolheu, daquele que o puniu, mas que ele foi recebido. Então, assim, a psicanálise ela é muito perigosa. Quando você quando você entende a necessidade do outro de ter um afeto, de ter uma ordem, uma posição, aquele que manda, aquele que castra. Então, assim, a gente começa a manipular as pessoas. Se você entender só a estrutura da neurose, já é perigoso. Né? Em mãos erradas, isso é muito perigoso. Porque às vezes você fala assim, eu só fico ouvindo. Não, você está ali no set, no analítico, tentando cuidar e receber. Mas quando você tem a teoria, você coloca a teoria em prática. Consegue. Eu vejo isso, por exemplo, no ambiente universitário. Você chega e fala assim, você começa a enxergar as pessoas e o comportamento delas, é fácil. É muito fácil. Você tem noção que você pode criar um neurótico obsessivo, criar um neurótico psicótico, criar uma fobia? Porque se você entende a estrutura, é perigoso demais. A gente está estudando neurose, né? Eu não quis que a gente falasse sobre a neurose na visão lacaniana, porque nós estamos estudando a visão de Freud. Né? Lacan tem uma visão um pouco diferente. Né? Lacan ele fala muito do espelho. Né? Neurose obsessiva. O discurso do neurótico obsessivo é muito fácil de você identificar. Né? É o discurso do eu. Porque se não fosse eu, porque quando eu, porque eu, é o discurso do eu. Porque eu fiz, porque se eu não tivesse feito, porque se, né, que tudo depende de mim, né, é o neurótico obsessivo. Por que ele chega nessa neurose obsessiva? Né? Porque aí a gente vai ter que falar de nome do pai de Lacan. O que é o nome do pai? O nome do pai é tudo que castra a mãe. E aí, assim, pode ser o trabalho. Ai, olha, filho, eu vou trabalhar, não tenho tempo para você. Né? Pode ser academia, pode ser uma série de TV, pode ser o pai. Né? É o nome do pai. Para Lacan, é diferente do que era para Freud. Para Freud, o castrador era o pai. Para Lacan, não. Por isso que ele chama de nome do pai, e não de pai. Então, aí você imagina assim, quando a criança ela é castrada, né, quando ela descobre o eu, né? Quando ela percebe o narciso, né? Quando ela se olha no espelho e ela se identifica como eu, identifica que a mãe não é ele, né? Mas que a mãe o serve,
Nasce a primeira estrutura narcísica, né? Tudo é para mim. Eu agora sou um indivíduo, eu me reconheço como indivíduo, sei quem sou, sei que ela é ela, eu sou eu, mas que ela é para mim. Ela é o meu objeto de desejo. E eu sou o objeto de desejo dela. Aí, quando ele fala, eu sou o objeto de desejo dela, vem o nome do pai e pá! Não. Não é. Existem outras coisas. Né? Quando acontece isso, quando acontece essa castração, o neurótico, normal, todos nós, né? Desloca, transfere. Né? Aí é o brinquedo, é o cheirinho, é o berço, ele desloca. E isso é o papel do neurótico normal, nossas neuroses. Né? Ah, nosso travesseiro, o meu bichinho, o meu quarto, meu carrinho de controle, minha boneca, meu isso, né? Meu tio, você transfere para poder lidar com aquela falta. Né? Então você vai e transfere. Ok. Tá resolvido lá o Édipo. Né? Pá. Um neurótico obsessivo? Não. A criança faz assim. E aí esse não é uma interdição enorme, imensa, né? Ele entende que ele não tem espaço algum. E ele não consegue transferir. Ele só tem olhos para a mãe. E aí o que ele faz quando ele faz isso? Eu preciso ser o objeto de desejo dela. Ele se assujeita. Aí ele cria uma dependência. E aí o que ele faz? Tudo o eu, né? É o eu. Eu tenho que ser o objeto de desejo dela. Ele começa a desenvolver que ele precisa viver para ela. Para ela. Mas ele entende que existe o objeto castrador. Que pode ser o pai, pode ser outra coisa, mas ele sabe que tem alguém que está impedindo isso. Então, ele faz isso, mas se sente impotente. Nasce a neurose obsessiva. Ele sempre vai tentar agradar o outro, para ter o amor do outro, se assujeitando ao outro. E aí aquela pessoa que, não, mas se... O neurótico obsessivo ele tem dois comportamentos. Ou ele é aquele que fala, é tudo por minha causa, se não fosse eu, porque ele faz tudo pro outro, né? Então, se não fosse eu naquela casa, se não fosse eu, se não fosse eu. Então, ele faz tudo para o outro, então tudo é ele. Aí você vê lá a estrutura do espelho, o narciso ali, o eu, ou ele se assujeita. Ele faz tudo que o outro quer. Esse é o neurótico obsessivo. Então, é muito fácil identificar o neurótico obsessivo. Né? É aquele que se doa, se doa, se doa, se doa, e tudo é eu, é o neurótico obsessivo. Né? E o neurótico histérico? Quem é o neurótico histérico? Quando vem a castração e ele não consegue deslocar ou transferir, ele faz o quê? É o bobo do circo. É expansivo, ele tem que chamar atenção. É aquela pessoa que vive, sabe, tipo, fala alto, precisa chamar atenção. Você não acha que o histérico ele pode também exercer um papel, por exemplo, de quando você tem crianças que adoecem e que se mantêm doentes para obter atenção? Também é uma neurose histérica. Ele passa a ter a atenção, ele só não está lá no grito, mas ele é o foco o tempo todo, porque ele está doente. E ele precisa se manter doente. Sim. Também faz parte da neurose histérica. É chamar a atenção. Chamar a atenção. Quando ele chama a atenção. E aí, assim, os neuróticos histéricos, ou eles são melancólicos, ou eles são expansivos, ou eles são teatrais. Eles precisam chamar a atenção, né?
neurótico fóbico. Hoje na clínica lacaniana, ainda se estudava o fóbico, mas já não se entende mais a fobia como sendo uma neurose, uma estrutura, né? Mas o que é o fóbico? Como ele foi castrado e ele sabe que não pode, ele sabe, tá? Que ele não pode, né? O desejo incestuoso é cortado, ele sabe que não pode, ele sabe que existe um castrador, então o que ele faz? Ele desloca para um objeto. E aí o que ele faz? Como ele sabe que não pode. É mais fácil eu me afastar do objeto do que da mãe. Fobia. Ele não consegue lidar com aquilo. Então, ao invés de ele não se afastar da mãe, porque para ele ia ser terrível, ele se afasta de um objeto. E aí nasce a neurose fóbica. É muita coisa, né? E a perversão? Como que é a perversão? Perversão é muito legal. Vocês têm que assistir o Paulo, porque o Paulo dá um show disso. A perversão, normalmente, ela está associada à falta do processo de castração, não? Não, a perversão ele sabe que existe o objeto castrador, mas ele não liga. Mas para ele não ligar, quando você deixa de frustrar uma criança, porque a própria castração é uma frustração. Quando você deixa de frustrar alguém, essa pessoa começa a perder o senso. É que a perversão, André, é a condescendência. É aquela educação sem educação. Tudo pode. Tudo é permissivo. E quando tudo pode e tudo é permissivo, então o objeto castrador permite. Quem deveria castrar, permite. O que acontece hoje, por exemplo, quando pais se separam e muitas vezes a criança perdeu a referência, porque ninguém pode castrar, porque senão perde o... A gente está na clínica do perverso hoje. Essa é a verdade, a gente está na clínica do perverso. A mãe não quer castrar, porque senão ela perde a criança para o pai. O pai não quer castrar. O professor não pode castrar, o pai não pode castrar, o tio não pode castrar, a mãe não pode castrar, ninguém pode castrar. Você gera o quê? O perverso. Né? Mas e o psicótico? Era aí que eu queria chegar, por isso que eu falei que agora que a gente vai chegar num lugar legal. Ele nem sabe que existe a castração. Ele está fora cluído. É assim, eu quis explicar isso, né, provocar para a gente, né, porque é interessante pensar sobre o que um psicótico deseja, é muito interessante. Mas eu quis dar essa explicação porque eu realmente gostaria que todos nós pudéssemos ter a oportunidade de assistir essas 2 horas que eu assisti com ele, porque ela vai enriquecer a nossa compreensão de neurose. Faz parte do estudo, né? Isso, faz parte do Exato, estudo. A gente vai conseguir fechar a neurose de uma maneira muito satisfatória. Vai. Sabe? Assim, o que vocês vão em 2 horas aprender com ele, talvez nós precisássemos de meses para entender. Essa sua aula foi muito boa, e agora a gente fecha com a aula dele, porque, ou seja, nem teve caso clínico, né? Hoje a gente fechou neurose. Exatamente. E, na verdade, quase que merecia ter ouvido e discutido isso tudo antes da live, né? Mas foi ótimo assim mesmo. Mas eu acho isso ótimo, porque isso dá para nós o direito de fazer uma nova live sobre neurose, olhando para uma clínica lacaniana, trazendo Freud, né? E olhando para uma clínica lacaniana, e aí sim esmiuçando, que foi o que a gente não fez. Esmiuçar o que é cada uma, como cada um se comporta dentro dessas neuroses e tal, que a gente não fez isso. Então, isso faz com que dê brilho a nossa primeira, que alguém entenda. Legal, a primeira foi para falar o que é neurose. Agora a gente vai lá e esmiuça. E aí a gente consegue fechar live sobre neurose, estudos sobre neurose, e de uma maneira ótima. Todo mundo que assistir, e se você que está gravando, para as outras pessoas, né, da confraria também assistirem, eu falando e o Paulo falando. Porque talvez
como eu sou mais simplista, fique melhor a pessoa assistir primeiro Sim, para se preparar. para depois assistir o... Não, excelente, excelente. Agora, Assim quem gosta de linguística e de Lacan, pô, assiste ele direto que vai se deliciar, né? Mas assim que chegar o vídeo, eu compartilho, e aí você faz os seus, não sei se você vai querer fazer algum corte no início, no fim. Pena só que a gente perdeu o início, mas não tem problema. É aquela história, o que vale é o trecho. Sim. E aí Sempre a gente bom. pode começar a escrever, assim, parte da aula, parte da reunião, porque Isso, aí a verdade. pessoa sabe assim, não está completa, Não só está está uma completo. parte. Boa. Ó, Tirar muito obrigado. foto. A foto. Foi um grande aprendizado hoje. Tirei. Pera aí, deixa eu ver se eu tirei mesmo. Porque teve um dia que eu fiz isso, né? Deixa eu ver. Tirei. Ótimo. Muito bom. Sensacional. Gente, muito Boa obrigado. noite. Sempre bom estar com Obrigada por vocês. hoje. E eu acho que a gente vai aprender muito ainda. Vai, com certeza. Brilhou essa noite, foi ótima aula. Muito bom. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Tchau.